Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui os nossos programas, compartilhando, né, as nossas divulgações, compartilhando o conhecimento que a gente está aqui trazendo para vocês, conhecimento que foi, na verdade, trazido para a gente por esse querido irmão, esse querido amigo Marcel Benedetti, através desse livro Animais, Tudo que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora, um livro publicado em 2009, e esses conhecimentos aí têm nos ajudado bastante a entender algumas questões relacionadas aí à espiritualidade dos animais. Então, muito obrigado a todos que têm compartilhado aqui os nossos programas, que têm nos prestigiado, mandado mensagens, né, mandado perguntas, né, enfim, alguns comentários muito interessantes em relação aos nossos programas. Hoje é o nosso programa número 21, então vamos à questão número 21 do livro do Marcel Benedetti. Tínhamos um gato que morreu de doença não identificada, logo em seguida, outra gata nossa foi envenenada e morreu também. Uma amiga vidente visitou-os no hospital astral, na colônia onde estavam sendo cuidados, e nos trouxe mensagem de que estão bem, mas ainda precisam de cuidados e demorarão um pouco para retornar para nós. Disse que ainda precisam aprender algo no plano espiritual, já que eram muito meigos. Como explica isso? Bom, vamos à resposta do Marcel. Depois eu vou até, que o Marcel me permita, né, colocar aqui alguns comentários em relação a isso, porque isso é realmente muito sério e a gente precisa de muito cuidado, né, quando a gente lida com essas questões espirituais, né, esse intercâmbio mediúnico. Então vamos lá, vamos ver o que o Marcel respondeu sobre essa pergunta. Oswaldo Cordeiro, esse senhor aí da foto, que desencarnou em 2013, em seu livro narra um encontro seu com Chico Xavier, que lhe contou algo a respeito do tempo necessário para que os animais retornem ao mundo físico. O livro é esse do lado aí, ó. Chico Xavier, Pequenas Histórias, um Grande Homem. O livro desse senhor aí, o Oswaldo Cordeiro. Chico Xavier disse a Oswaldo Cordeiro que os animais agressivos e de índole difícil permanecem menos tempo na espiritualidade e retornam mais rapidamente ao mundo físico para depurar o seu instinto selvagem, enquanto que os animais mais dóceis se demoram mais tempo, pois compartilham com os humanos de trabalhos que lhes são úteis auxiliares, inclusive descritos em livros do André Luiz, né, essa situação aí. Entretanto, o maior aprendizado deles, dos animais, ocorre no mundo físico e não no mundo espiritual. Por isso, mesmo os animais dóceis não costumam se demorar muito na espiritualidade, onde seu aprendizado é menos eficiente do que ao que se submete estando encarnado. O tempo é bastante variável, dependendo da espécie e da raça, mas de modo geral, o retorno dos animais ao mundo físico é relativamente rápido, se comparado com o tempo necessário para os humanos. Bom, vamos lá. Que existe a possibilidade de termos informações vindas do mundo espiritual sobre os animais, isso é fato. A gente não pode negar isso, a gente não pode achar que é impossível, desde que essa informação venha de uma fonte segura, ou seja, de um médium sério. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem inúmeras pessoas hoje em dia que têm postado em redes sociais essa questão de você, por exemplo, conversar com animais encarnados ou desencarnados, de você obter informações, psicografias e mensagens de animais já desencarnados. Nós sabemos que os animais vão para o mundo espiritual e que, da mesma forma que um espírito humano que está lá, é possível a gente obter uma notícia dele, uma informação dele, né? Vamos imaginar, o nosso amigo espiritual, o nosso mentor espiritual vai até uma colônia onde estão animais desencarnados e
encontram lá aquele animalzinho que foi nosso, e ele vai ficar sabendo de alguma informação dele. Como essa informação vai chegar até nós, é isso que a gente precisa ter muito cuidado. Podemos nós mesmos visitar os nossos animaizinhos no mundo espiritual? Sim, nós podemos. Antes de dormirmos, antes da gente, do nosso corpo físico dormir, a gente pode pedir ao nosso amigo espiritual, se for possível e permitido, a gente visitar o nosso companheirinho que está lá no mundo espiritual. E nós mesmos obtemos essa informação. Ah, mas quando eu acordar eu não vou lembrar. Se for útil, a gente vai lembrar de alguma coisa, a gente vai lembrar de algo que realmente vá nos ser útil aqui. Detalhes, uma riqueza de detalhes, talvez a gente realmente não se lembre. Mas é possível que nós mesmos tenhamos essa possibilidade de ir até o mundo espiritual e encontrar com o nosso companheirinho que está lá. Ou visitá-lo, de repente, se ele já estiver reencarnado. Ir até onde ele está, enfim. Isso também é possível. Tem pessoas que têm essa possibilidade ou essa facilidade maior? Tem. Mas por isso que eu disse, precisamos saber a idoneidade dessa pessoa. E mais do que isso, se alguém que for nos passar essa informação estiver cobrando por isso, mais um motivo para a gente desconfiar e mais, como se diz, a gente tem que ter não um, mas os 2 pés atrás por conta disso. Porque a mediunidade verdadeira, a mediunidade séria, a mediunidade caridosa, ela não é cobrada. Uma psicografia, uma psicofonia, enfim, isso não tem que ser cobrado. Nenhum centro espírita cobra por isso. Um centro espírita sério, obviamente. E, pelo menos os centros que eu conheci, eu já trabalhei num centro que fazia esse tipo de trabalho, não com animais, mas psicografias de humanos. Sempre foi um trabalho muito sério, levado muito a sério e nunca foi cobrado. Nada era cobrado ali nessa questão mediúnica. Então, é possível obtermos sim uma informação, mas a gente precisa saber de onde vem essa informação e se essa informação é uma informação séria. Como o Marcel disse aqui, os animais eles precisam evoluir, eles precisam de novas experiências, então eles não vão ficar tanto tempo assim no mundo espiritual, a não ser que os amigos espirituais, aqueles que estão cuidando deles, entendam que será útil a presença deles lá. E como eu falei, o próprio André Luiz descreve isso nos livros dele, da presença de animais no mundo espiritual trabalhando com os socorristas. Mas quem vai determinar isso, que tipo de animal é que vai ficar no mundo espiritual para fazer esse tipo de trabalho, são os socorristas, são aqueles que estão no mundo espiritual. Então nós não temos como saber aqui se o nosso animalzinho, aquele animalzinho que esteve com a gente, está lá trabalhando, se ele já reencarnou. A gente pode ter acesso a essa informação? Até pode, mas, de novo, muito cuidado. Muito cuidado. E um outro cuidado também. O próprio animalzinho transmitir uma mensagem, um próprio animalzinho mandar uma psicografia, isso não existe. O animalzinho não tem essa condição ainda. Um espírito humano que esteja acompanhando o animal no mundo espiritual, ele pode obter essa informação e, eventualmente, trazer para a gente. Mas não o próprio animal psicografar, ou uma psicofonia, enfim. É algo que foge um pouco da realidade e que a doutrina espírita não endossa esse tipo de coisa. A gente sabe que tem centros espíritas que fazem psicografia de animais, eu conheço um deles. É um centro sério, eu não sei exatamente como é esse tipo de trabalho. Eu sei que o centro espírita é sério, não conheço esse trabalho, mas imagino que eles não iriam se prestar a fazer algo que não fosse sério, que fosse apenas para iludir as pessoas. Sinceramente, eu não acredito nisso. Mas mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse monte de coisa que circula na internet, que hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas, a muitas facilidades, e tudo que é muito fácil, a gente precisa desconfiar. Porque a mediunidade, como o próprio Kardec diz, é algo sério, é algo santo e precisa ser tratado santamente. A gente não pode deturpar algo que é tão bonito, que é o intercâmbio mediúnico, que é a possibilidade da troca, de informações do mundo espiritual para o mundo físico, mas a gente não pode levar isso de forma sem seriedade. Então, muito cuidado para aqueles que eventualmente forem atrás de alguma informação nesse sentido,
que tenham recebido alguma informação nesse sentido, né, procurem saber, né, na medida do possível, a idoneidade daquela pessoa e sempre tenham um pé atrás, sempre tenham bom senso e razão ao analisar alguma informação, alguma mensagem. Para finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje, um trecho aqui do livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. A verdade é que a gente ainda tem dificuldade em entender a morte, dificuldade em entender, né, o desencarne, né, principalmente quando é alguém muito próximo da gente. Esse foi mais um programa, então, Estudando Marcel Benedetti. Espero que tenham gostado. Semana que vem estaremos de volta aqui em mais um programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.